pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre uma recente paixão literária que eu descobri, que são os livros de não ficção. Antes de começar a indicar os livros que eu li nos últimos tempos e mostrar pra vocês a minha TBR de livros que eu ainda quero ler de não ficção, eu queria passar rapidamente por uma linha do tempo do meu gosto literário, como ele mudou, porque eu acho que isso vai talvez dar uma luz do porquê eu tô gostando tanto de ler não ficção. Então, assim, eu vou fazer isso bem rápido pra explicar pra vocês um pouquinho sobre essa trajetória literária, principalmente se você não acompanha o canal há tanto tempo, porque eu tenho esse canal desde quando eu tinha uns 13 anos, então realmente, desde que eu virei uma leitora assídua, eu produzo vídeos pra internet falando sobre literatura. E quando eu comecei a ler, quando eu tinha por volta desses 13 anos, com mais frequência, eu comecei com fantasia, como muitas crianças, então eu li os clássicos de fantasia da época, né, que eram Harry Potter, Nárnia, As Desventuras em Série, eu cheguei a ler, Spiderwick, eu li várias dessas leituras infanto-juvenis de fantasia. Eu fui crescendo e aí eu comecei a ler umas fantasias um pouquinho mais adultas, como As Crônicas de Gelo e Fogo, e aí eu também fui pro Young Adult, que era uma coisa que estava muito forte na época que eu estava crescendo como leitora que acompanha vídeos no YouTube também, então eu li muito John Green, etc, muito que muitas pessoas, imagino, se identificam um pouco com isso. Aí eu comecei a ler um pouquinho de ficção científica, com as distopias também, e aí eu comecei a ler romance, que é um gênero que tá comigo até hoje, mas o meu gosto pelo tipo de romance mudou ao longo do tempo, né? E uma coisa muito forte que eu acho que a partir dos meus 17 anos por aí que eu comecei a ler foram os livros de ficção literária, que eu acho um pouco difícil de definir esse gênero, porque ele na verdade é muito amplo, né? Mas são essas histórias um pouquinho mais reais, eu diria, com personagens passando por dilemas, questões morais, amadurecimento, e é o que eu considero hoje em dia o meu gênero literário favorito, justamente talvez por ele ser tão amplo, abarcar tantos tipos de livros que eu gosto, né? Sally Rooney, Donna Tartt, tem vários escritores que dá pra entrar nesse Helena Ferrante, né? Então, assim, muitas dessas ficções literárias eu acho que é o que eu mais gosto de consumir hoje em dia. E aí, eu nunca li muito não ficção. Um livro de não ficção que me marcou bastante, que eu li quando eu era mais nova, tá ali na minha estante, eu acabei esquecendo de pegar ele, mas é o livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. E por muito tempo eu acho que ele foi um dos poucos livros de não ficção que eu li e falava assim pra todo mundo ler, que eu gostei muito. É um livro totalmente voltado pra ciência, mas também como a ciência, ela tá no nosso dia a dia, e a questão dessa pseudociência, que é uma coisa que acabou ficando muito forte nos últimos tempos, com a internet, etc. Então esse foi um livro que me marcou bastante. Mas no ano passado, eu li um dos livrinhos que eu coloquei na pilha aqui dos livros que eu quero mostrar pra vocês, que eu acho que realmente abriu minha mente, que eu queria ler não ficção, e a partir desse livro eu comecei a ler um livro de não ficção por mês, praticamente, e eu tô mantendo isso até hoje, que foi o livro Como Organizar a Sua Biblioteca, ou Como Organizar uma Biblioteca, do Roberto Calasso, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, porque se eu não me engano ele é italiano, então eu acho que não. Mas eu tenho um vídeo no canal falando sobre esse livro não é um guia tutorial de como organizar uma biblioteca, ele é completamente assim, o autor falando sobre a relação dele com os livros, a mídia física dos livros, como isso mudou ao longo do tempo. São 4 artigos que tem aqui, e um deles é o Como Organizar uma Biblioteca, e se eu não me engano o Roberto Calasso, além de escritor, ele era editor de livros, então esse livro me fez assim ficar muito curiosa pra ler mais sobre literatura de não ficção, né, e também sobre literatura de não ficção focada em livros, que é uma coisa que eu tô mantendo e eu vou mostrar pra vocês. Mas eu fiz toda essa mini linha do tempo pra falar que eu acho que uma coisa muito forte que a não ficção também, ela começou a aparecer mais pra mim agora, que eu tenho 23 anos, assim, tô um pouco mais velha, eu sinto que conforme eu fui me afastando da escola, que é esse período que você tá aprendendo muitas coisas sobre várias disciplinas, é uma coisa muito interdisciplinar, e atualmente eu faço faculdade, eu tô quase terminando, mas é de comunicação, eu trabalho com audiovisual, mas assim, eu fui perdendo esse contato com outros conhecimentos mais amplos para além da minha área. E eu acho que a não ficção, você acaba se interessando conforme você vai ficando mais velho por causa desse distanciamento desse conhecimento interdisciplinar que você quer adquirir de outras formas. E esses livros, eles
que acabam trazendo isso. Então eu acho que isso tem muito a ver porque que eu tô lendo mais desse gênero, e eu queria trazer pra vocês um pouquinho sobre isso, falar sobre os livros que eu li desse gênero nos últimos tempos que eu gostei muito. Tem uns que eu li faz mais um tempinho, mas a maioria são livros que eu li do ano passado pra cá. E eu tenho uma TBR de livros que eu ainda quero ler e, tipo, é maior que isso. Eu tenho muito mais livro de não ficção na estante, mas esses é o que eu me vejo lendo no futuro próximo, e ela é bem grande. Então a gente vai ter... Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, provavelmente, mas dificilmente um dos meus vídeos tem menos de 20 minutos, né? E eu espero que vocês gostem. Começando por nenhuma outra, assim, não poderia começar de outra forma, gente. Tinha que ser por ela, que é a Joan Didion. Eu não vou me alongar aqui, porque essa é uma autora que eu quero fazer um vídeo dedicado só pra ela, mas atualmente eu li 3 livros da Joan Didion, e ela também foi uma grande influenciadora pra mim querer ler mais livros de ensaios de não ficção. A Joan Didion, ela era uma jornalista, ela faleceu não faz tanto tempo assim. Ela era uma jornalista americana que focava muito, ela tem uma carreira extensa, enorme de textos que ela publicou ao longo da vida, dos temas mais assim diversos, desde temas de moda, que ela trabalhou na Vogue, até, se eu não me engano foi na Vogue, até tipo temas relacionados a guerras, que ela foi lá no local que estava acontecendo aquela guerra em específico, e aí ela escreveu um livro sobre. Esses dias eu fui numa livraria, eu vi um livro dela sobre uma guerra que eu não lembro exatamente onde era, mas se eu não me engano era um país ou asiático ou um país latino-americano. É um livro totalmente dedicado para os artigos que ela escreveu durante esse período. Mas a Joan Didion, nesses livros que eu tive contato até então, que é O Álbum Branco, Vou Te Dizer o que Penso e Rastejando até Belém, ela fala muito sobre o contexto cultural, social, econômico do qual ela estava inserida quando ela estava escrevendo esses textos, porque ela era uma jornalista, então é basicamente isso. A gente tem textos aqui que foram publicados previamente em jornais famosos que ela trabalhou lá nos Estados Unidos. E muitos dos textos dela são focados assim nos locais que ela estava vivendo. Então na Califórnia e Nova York principalmente. Ela fala bastante do Havaí também, ela tinha uma relação mais próxima assim com o Havaí, uma relação mais pessoal. E essa questão da pessoalidade, da coisa dela trazer a vida pessoal dela pros livros de não ficção dela, é uma coisa que me pega muito, que tipo, fez com que eu gostasse muito da autora, porque ao mesmo tempo que ela tá falando de um contexto assim das drogas, rock lá que tava rolando nos Estados Unidos nessa época, onde ela tava frequentando lá com The Doors e etc. Ela também fala como isso tava afetando a vida dela, o que tava acontecendo em paralelo, às vezes completamente oposto do que ela tava escrevendo, tava rolando na vida dela interna. E ela também fala nesse aqui, ela fala um pouquinho, artigos bem mais pessoais mesmo, sobre tipo, quando ela não passou na faculdade dos sonhos dela. Então ela é uma autora que eu tô gostando muito de ler a obra dela, e ela realmente me abriu os olhos pra autoras, principalmente mulheres, que escrevem ensaios e reportagens, e dessa época, eu gosto muito dessa época dos anos 70, principalmente. Esse livro aqui é o que é mais focado nos anos 70, é o meu favorito, é o meu último livro que eu dei 5 estrelas, e eu já li bastante coisa depois dele, mas eu acho que ele aumentou a linha ali pra mim, a minha base pra 5 estrelas. E eu recomendo muito, eu quero fazer um vídeo sobre ela, mas ainda quero ler uns 3 outros livros pra conseguir fazer esse vídeo do jeito que eu quero. Então ela vai aparecer de novo aqui no canal. Mas vamos lá, o que mais que eu li? Um livro que eu li, e assim, eu não amei, mas eu acho que foi importante pra me introduzir pra essa autora, e aí eu vou citar um que eu comprei que eu quero ler ainda dela, que é Um Livro dos Dias, da Patti Smith. Esse livro, ele é um livro muito gostosinho porque, na verdade, você tá meio que olhando o Instagram da Patti Smith. A Patti Smith, ela era uma cantora, artista dos Estados Unidos. Ela ainda está viva, né? Não quero matar a Patti Smith aqui. E nesse livro aqui, ela basicamente só vai mostrar, as fotos do Instagram dela, uma por dia, por 365 dias, com a legenda. E é isso o livro. Então eu acho que você talvez já tenha que ter um apreço ali pela Patti Smith, e eu já tinha um pouquinho, porque eu acompanho ela no Instagram há um tempo, eu escuto as músicas dela, mas o outro livro que eu quero ler dela já vou mostrar pra vocês. Mas esse livro me fez ter vontade de ler mais livros voltados pra fotografia e pra esse registro cotidiano, que são coisas simples às vezes, mas que não são nada simples, são um universo em si mesmas. Então esse é um livro muito interessante também, não é o meu favorito dentre os que eu vou falar aqui pra vocês, mas foi um livro bem legal também que eu li, com essa de não ficção, né, e etc. Outro livro muito bom
Ele mistura, eu acredito, um pouquinho da ficção. Tem dois, assim, inclusive, eu já vou falar dos dois juntos. O primeiro é o Fun Home, uma tragédia em família que é meio que autobiográfico, né? Eu acho que talvez ele não seja nem tão não ficção. Ele vai mais pra biografia. Mas, ao mesmo tempo, é uma história baseada na vida real, então não é fictícia, né? E aqui a gente tem um quadrinho dessa escritora contando um pouquinho sobre a vida dela, a relação com a família, a relação, porque ela é uma autora LGBTQIA+, e o pai dela também tinha isso, né? Ela tinha suas dúvidas sobre isso, então é uma grande questão aqui no livro, e é muito bom, é um dos melhores quadrinhos que eu já li com certeza, foi uma das melhores leituras que eu tive ano passado. A Alison Bechdel é a autora daquele teste Bechdel pra ver dos filmes com personagens femininas interagindo entre si, e eu fiquei com muita vontade de ler outras coisas dela. Não sei se ela tem uma lista tão extensa de publicações, mas de qualquer forma, esse daqui é muito legal e é diferente porque é nesse formato do quadrinho, né? Outro livro que, na verdade, tem vídeo aqui no canal, eu li esse ano. Ele é não ficção, mas ele mistura, eu sinto, um pouquinho da ficção. O próprio autor, ele fala isso logo no começo, que é o Da Natureza Selvagem, do Jon Krakauer. Esse livro me fez ficar com muita vontade de ler livros de não ficção sobre essas pessoas que vão em aventuras extremas, que se colocam em situações extremas relacionadas à natureza. Foi um livro muito bom, é um livro muito pesado, foi um livro que me tocou muito, eu falo bastante no vídeo que eu fiz sobre ele, mas, de qualquer forma, assim, sensacional, e é uma ótima entrada, eu acho, pra esse tipo de livro de aventura. Eu tô procurando outros, não sei, porque eu não gosto muito dos que vão pra vibe meio motivacional, então eu tô procurando uma coisinha mais parecida com esse, talvez, mais uns relatos mesmo do que aquela pessoa passou, e a realidade mais crua, que é o que esse livro faz. Se vocês tiverem indicações, me avisem. Tem um da companhia, que eu não tô com ele aqui, que eu levei ele pra São Paulo, que é o Nós, se eu não me engano, vou colocar a capinha aqui, que é de uma brasileira, que eu acho que ela fez uma viagem também, tipo, durante a pandemia, de barco, de um continente pro outro. Tô doida pra ler, eu acho que é bem parecido. Outro livro, assim, esse na verdade é tipo um grupo de livros de não ficção que eu tenho menos contato nos últimos tempos por uma questão, né? Eu vou explicar pra vocês, mas não é tão difícil explicar. Que são os livros de não ficção de casos reais criminais. Eu já li alguns, esses daqui são alguns dos que eu li. Eu li esse aqui, que é o sobre o BTK, né? Tipo, Máscara da Maldade, que era esse serial killer dos Estados Unidos. É um livro, assim, pra quem gosta de relatos jornalísticos, criminais, é muito bom. Eu consumi por muito tempo documentários criminais, mas eu parei porque tava me fazendo mal, mentalmente, obviamente, porque eu acho que é uma questão muito complexa o jeito que isso é produzido hoje em dia, tanto na TV como na literatura, mas eu sinto que na literatura talvez tenha um cuidado um pouquinho maior. É um papo muito longo, né? Mas esse livro aqui é muito bom, é bem, tipo, pesado no contexto jornalístico. A gente tem... ele foi escrito pelos repórteres e alguns policiais, eu acho que trabalharam no caso. Eu recomendo, mas eu dei uma pausa nesse tipo de literatura. Um outro que eu li há bastante tempo foi o Arquivos Serial Killers Made in Brazil. Não sei porque eu falei assim, né, mas enfim, da Ilana Casoy. Ele é muito bom, mas também muito pesado. São serial killers que a Ilana Casoy entrevistou, brasileiros. Tem fotos aqui pesadíssimas. Eu não releria esse livro, eu acho. O do BTK talvez, mas esse aqui não. Ele também mexeu bastante comigo. E um que é muito bom, eu tenho vídeo no canal, e esse daqui, ele tipo... ele meio que... O autor, ele tava recontando aquela história depois de entrevistar essas pessoas, mas é baseado num caso real e também é muito pesado. Eu lembro que eu li, tipo, 2 dias e acabou, assim, com a minha semana. Eu fiquei muito mal. Que foi o In Cold Blood, né, A Sangue Frio, do Truman Capote, não sei. Mas, enfim, esse livro é muito bem escrito, tipo, fenomenal mesmo. E só que é sobre esse assunto, sobre assassinatos, então assim, é um tipo de não ficção que eu não estou tão próxima, apesar que eu vou mostrar pra vocês um que eu tenho aqui que eu ainda quero ler. Os outros dois, o primeiro, né, na verdade eu vou mostrar a minha leitura atual e... antes eu vou mostrar esse outro, que é o Abandonando um Gato, do Haruki Murakami. É o único livro do Murakami que eu li até hoje. Eu tenho minhas ressalvas com esse autor, porque eu já vi as pessoas comentando coisas que eu acredito que vão me incomodar na literatura dele, em relação principalmente à misoginia, né? Então, assim...
Eu, às vezes, fico mais tentada a ler os livros de não ficção dele, sinceramente. Esse aqui, ele fala bastante da relação dele com o pai, e esse livro me deu muita mais vontade de ler livros familiares, né, como Fun Home também, sobre esses autores de culturas muito diferentes da minha, falando sobre a família. Eu acho que esse é um bom exemplo de livro pra isso. E o Murakami, eu acho que ele tem um outro livro que ele fala um pouco sobre o processo de escrita dele, que ele corre, né, tipo, faz maratonas, etc. Eu tenho vontade de ler esse também. E a minha leitura atual é um que eu estou amando, eu recebi esse ano da Companhia das Letras, que é os 6 Passeios pelos Bosques da Ficção, do Umberto Eco. Gente, Umberto Eco, eu li textos dele pra faculdade que eu gostei muito, e eu sempre que leio Umberto Eco, ele era filósofo, mas assim, ele estudava várias coisas, eu fico com vontade de estudar linguística. Eu li pra aulas de linguísticas da faculdade, de comunicação, e eu acho fenomenal o jeito que ele escreve. Esse livro, eles são 6, tipo, aulas que ele deu em Harvard, né, ele foi convidado, como vários outros intelectuais eram convidados para dar aula em Harvard, assim, intelectuais consagrados. Ele deu essas aulas e aí depois se transformou no livro. E é muito bom, fala bastante análise, é uma análise, assim, de como os escritores escrevem e o que eles esperam dos leitores. Ele analisa bastante um livro que chama Sylvia, e eu fiquei com vontade de ler esse livro, inclusive, é Sylvia, eu acho, ou Sylvie. Enfim, e Umberto Eco escreve muito bem, faz você termina um artigo e fala, eu quero ser um autor, sabe? Tipo, eu quero escrever um livro. Ler não ficção é uma coisa muito interessante também, que aumentou muito a minha vontade de escrita. Eu passei a escrever muito mais depois que eu comecei a ler não ficção. Mas esses são os livros que eu queria comentar, que eu li e estou lendo de não ficção. Mas eu queria abrir um pouquinho pra falar com vocês também os livros da minha lista de que eu ainda quero ler. O primeiro, eu queria até perguntar, pra caso alguém conheça, eu ganhei esse livro de presente de uma inscrita aqui do canal, super recente, depois do meu livro do Dias Perfeitos. Eu postei no Instagram, mas ela não se manifestou, então eu queria agradecer ela aqui novamente. Mas é O Mito de Sísifo, do Camus. Albert Camus, não sei se é assim que pronuncia, me desculpem. Já ouvi as pessoas pronunciando, mas eu esqueci. E esse daqui eu acho que é um livro filosófico, voltado para esse mito, o Camus analisando ele. Mas eu não sei se ele é bem não ficção, então eu queria entender, mas é um livro que tá na minha lista pra ler nos próximos meses. Outros dois que eu recebi da Companhia das Letras, e também são bem parecidos, eu acho, com 6 Passeios pelos Bosques da Ficção do Umberto Eco, são O Escrito em Movimento, da Naomi Jaffe, não sei, Os 7 Princípios do Fazer Literário, que ela também eu acho que vai estar falando um pouquinho isso sobre como escrever e etc. Eu gosto muito de ler esses livros porque eu sinto que faz com que eu tenha uma leitura mais crítica dos livros que eu estou lendo, e como eu gosto de comentar aqui no canal, eu acho importante isso também, eu valorizo isso, né, aprender sobre como livros são construídos para poder falar para vocês sobre os livros que eu tô lendo. E o outro é sobre literatura e história, como a ficção constrói a experiência, do Júlio Pimentel. E eu tô com muita vontade de ler, ele vai relacionar, eu acho que a história com a literatura e etc. Então esse é um dos livros que tá na minha lista também. Aqui a gente tem Blue Nights, da Joan Didion, é um dos livros que eu quero ler antes de fazer o vídeo só sobre a Joan Didion. Aqui ela escreveu esse livro depois que a filha dela faleceu, então é um livro muito mais emocional e eu acho que mais pessoal ainda do que os livros dela costumam ser. Então eu tô animada também pra ler, eu acho essa edição linda, ela sempre tá em promoção na Amazon, gente. Vou até deixar meu link aqui com esse livro, porque eu acho ela belíssima, ela é capa dura, tudo, ela é toda muito linda e tá sempre em promoção. Outro livro que eu quero muito ler, eu não sei muito sobre ele também, eu acho que é de não ficção, mas eu recebi da companhia e eu já ouvi falar muito bem desse autor. E esses autores mais famosos, eu sinto que começar a literatura deles por livros de não ficção é muito legal, tipo, tira um peso de você, talvez, e te apresenta um pouquinho para um lado mais pessoal desses autores, que é o Milan Kundera, né? Eu tenho outro livro dele que eu ganhei também de uma inscrita, mas esse daqui é Um Ocidente Sequestrado e, enfim, ele foi publicado num jornal, ele fala, eu acho que sobre Europa Central, etc, Ocidente, Oriente. É um livro mais político, mas tá na minha lista pra ler também. Esses livros que eu ainda não li, eu não tenho tanto pra falar pra vocês, são só livros que eu quero ler, né, então eu tô compartilhando aqui. Outro que eu recebi da companhia e eu quero muito ler, porque eu quero muito ler essa autora, é o da Bernardine Evaristo, que é um manifesto sobre nunca desistir. Então eu sei que ela é uma intelectual e eu imagino que ela tá falando um pouquinho da trajetória dela dentro
da academia, talvez, dentro do mundo profissional, então eu tô muito animada pra ler esse também. Outro livro, claramente, tinha que ter aqui, que é o livro que eu tava citando quando eu falei da Patti Smith, Só Garotos. Eu acho que esse livro vai mudar a minha psique quando eu ler, então eu tô muito animada pra ler esse livro também. Eu acho ele lindo, ele tem fotos e vai falar um pouquinho, eu acho que de quando a Patti Smith, ela viveu com Robert Mapplethorpe, que também era uma artista, e eles viveram juntos por bastante tempo. E a Joan Didion tem um artigo que ela fala sobre ele, sobre o Robert, que é muito legal, então eu tô animada pra ler esse também. Outra autora que eu já li textos na faculdade e sou fascinada pelo texto dela contra a interpretação, depois que eu li aquele texto não interpretei mais nada, que é a Susan Sontag, e é o Sob Signo de Saturno. Eu comprei esse livro numa promoção, na verdade eu tô aberta pra ler qualquer livro dessa autora, porque eu sinto que, como a Joan Didion, ela vai ser uma autora que eu vou gostar muito dos ensaios que ela escreve, então eu tô animada pra ler esse também. O livro de crimes que eu comentei com vocês que eu ainda quero ler é um que é tipo o livro jornalístico criminal já escrito, que é o Helter Skelter, The True Stories of the Manson Murders, que é as histórias reais dos assassinatos do Charles Manson, que ele fala... Enfim, que ele assassinou lá a atriz e uma família em conjunto. Eu conheço a história, mas eu adoraria ler o livro, e é um livro enorme, assim, ler o processo jornalístico, só que é um livro pesado. Eu não sei quando eu vou ler, mas em algum momento da minha vida vem aí. Eu gostaria de ler, assim, no futuro próximo, mas é um livro, assim, que eu sei que realmente preciso ter esse cuidado. Outro livro que eu quero muito ler, eu tinha falado que o primeiro livro de não ficção que eu acho que eu li foi O Mundo Assombrado pelos Demônios, e o Carl Sagan, assim, é de brilhar os meus olhos tudo que ele faz. Eu já assisti Cosmos e tal, e esse daqui é o Bilhões e Bilhões. Eu comprei esse aqui porque tava em promoção na feira da USP ano passado, então eu tô animada pra ler esse também. Outro, assim, eu tenho uma coleção de livros de cinema, então eu não vou entrar nessa coleção aqui de livros que eu não li ainda de cinema, sobre fazer cinema e analisar cinema, etc. Mas um que eu tenho também, que eu quero muito ler, é do Jean-Claude Bernadette, que é O Cinema Brasileiro, Propostas para uma História. Esse livro é bem legal, eu acho também. Eu acho que são vários artigos falando sobre o cinema brasileiro, talvez nos anos 60, não sei, ele publicou esse em 79. Eu imagino que vai passar pelo cinema brasileiro como um todo, talvez, mas eu tenho muita vontade de ler. Eu já li O Que é Cinema, desse autor, pra época que eu tava tentando entrar no audiovisual ainda, na faculdade. Não passei, mas eu li o livro dele é muito bom. E o último livro que eu tenho aqui, gente, que eu já falei muito, mas tô animada. Eu acho que deu pra perceber que é um tema que tem me animado bastante, são os livros de não ficção. O último que eu quero ler é o Porquê Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino. Se eu não me engano, no livro que eu tô lendo agora, do Umberto Eco, que eu já perdi onde eu coloquei ele aqui na pilha de livros, o Umberto Eco cita o Ítalo Calvino quando o Ítalo Calvino deu essas aulas em Harvard. E ele é um autor que eu quero muito ler, e aí o Porquê Ler os Clássicos é ele falando sobre vários clássicos da literatura, eu imagino, né, pelo que eu já li na sinopse, e por que ler esses clássicos. E eu acho muito importante o processo de ler clássicos, eu já falei aqui no canal, eu tento ler pelo menos uns 3, 5 por ano. Eu sei que é uma quantidade pequena, mas eu acho que funciona pra mim e eu gosto desse ritmo. E eu acho importante ler outros estudiosos falando sobre ler clássicos. Eu gosto de ler clássicos por isso também, porque tem muito conteúdo já feito sobre eles, muitos estudos e, enfim, filmes, às vezes, adaptações. Então eu tô animada pra ler isso também. E é isso, gente. Eu queria muito fazer esse vídeo porque é uma coisa que tem se tornado muito forte na minha vida, é ler os livros de não ficção. E eu quero trazer conteúdo sobre eles pro canal, mas como eu falei, tipo, o meu gosto literário ao longo do tempo mudou muito e o canal acompanhou isso, né? Isso não significa que eu vou parar de ler os outros gêneros que eu leio, principalmente ficção literária, o romance que eu leio bastante também, todos os outros que eu acabo lendo. Fantasia eu leio pelo menos uma por ano, ficção científica eu ainda não sou tão chegada assim, não li muitos. Mas de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado, e eu sei que eu tô demorando pra trazer vídeos pro canal, mas é a vida, né, rotina corrida, mas eu nunca desisto daqui. E é isso, me indiquem mais livros, me falem se vocês já leram algum desses, e até mais!